Liga Now, muito bom dia, seja bem-vindo. Santos Juste diz que soube da despromoção para a equipa B do Sporting pela imprensa. Pede o mesmo respeito que ele sempre tem demonstrado para com o clube. Num longo texto partilhado na rede social Instagram, o defesa holandês lamenta as várias lesões que não lhe permitiram mostrar todo o seu valor no Sporting, referindo-se às últimas semanas, quando lhe disseram para procurar novos horizontes para a carreira. E Santos Juste diz que tinha vários clubes com os quais podia assinar, principalmente na Alemanha. Contudo, o Sporting só queria fazer negócio com a União de Berlim, o que o defesa não aceitou. Depois disso, o jogador afirma ter falado com os dirigentes da SAD, liderada por Frederico Varandas, que lhe disseram que se ele queria ficar no Sporting, tinha contrato e ficaria em Lisboa. Na parte final do texto, Santos Juste revela que treinou normalmente na manhã de ontem e só no caminho para casa soube pela imprensa que tinha sido relegado para a equipa B. Só depois disso, diz o jogador, os dirigentes do Sporting informaram o seu irmão desta decisão. O defesa holandês termina a mensagem sublinhando que tem o verde e branco a correr nas veias e que vai envergar a camisola da equipa B com o mesmo orgulho. O Sporting vai mesmo afastar Santos Juste da equipa principal e vai colocá-lo na equipa B. Segundo o jornal Record, Santos Juste ainda treinou ontem com a equipa principal. No entanto, a partir de hoje, o central vai passar a treinar com a equipa B, já que não entra nas opções de Rui Borges por questões táticas. Santos Juste esteve a negociar com o Osasuna e com a União de Berlim durante o verão. Chegou mesmo a viajar até a Espanha. No entanto, considerou mais aliciante a proposta do clube alemão. A transferência só não se concretizou porque a União de Berlim não conseguiu vender Diogo Leite. Santos Juste entra agora para o último ano de contrato com o Sporting, pelo que pode assinar livremente por qualquer outro clube e já em janeiro. Pode ainda sair no imediato, já que os mercados da Turquia e do Médio Oriente ainda estão abertos. Mas estas são hipóteses que não entusiasmam Santos Juste. Ainda assim, o defesa foi inscrito pelo Sporting na lista para a Liga dos Campeões. E o Sporting fez um novo comunicado em que arrasa Santos Juste. Através de uma nota publicada no site oficial do clube, o Sporting desmente categoricamente as insinuações graves de Santos Juste. Segundo o esclarecimento do clube liderado por Frederico Varandas, o defesa central foi informado em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro no Sporting, acrescentando mesmo que a decisão foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na academia pela 1 da tarde. O Sporting informa ainda que não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa. E já ontem, Varandas disse que Santos Juste e o agente foram avisados de que seria o quinto central da hierarquia. Diz também que o jogador recusou várias propostas e que o quinto central não pode estar na equipa A e dessa forma iria descer para o Sporting B. Se não aceitasse fazer as coisas, o Santos Juste, nós hoje jogamos num sistema, sistema de um treinador que nós confiamos muito, acreditamos muito no nosso treinador e acreditamos muito neste sistema que o treinador joga. Foi por causa deste sistema que nós fomos buscar o treinador há um ano, para jogar neste sistema. E neste sistema jogamos com 2 centrais. E neste momento estamos, à data de hoje, com 5 centrais. E segundo a hierarquia técnica do treinador, o Santos Juste é o quinto central. E nós, o quinto central, não faz sentido na equipa A com um salário como o Santos Juste. E foi informado, isto estamos a dizer, ao agente do Santos Juste durante o mercado de transferências. O Santos Juste tem todo o direito, tem um contrato com o Sporting, recusou N propostas, é o quinto central 10 para não há problema nenhum pessoal com o Santos Juste.
E atenção, porque Frederico Varandas também quebrou o silêncio sobre a transferência falhada de Jota Silva. O presidente do Sporting confirma que Jota Silva foi um pedido expresso de Rui Borges e que a direção sempre apoiou essa decisão. Jota Silva, que ficou frustrado pela não inscrição em tempo útil e já não quer jogar no Sporting. A informação está a ser avançada pelo jornal A Bola, que dá conta de que este processo provocou enorme ansiedade e desilusão no jogador, que já tomou a decisão de que o Sporting não entra nos planos do futuro. Nesse sentido, o extremo está à procura de uma solução, sendo que a permanência no Nottingham Forest não é uma hipótese. Ainda assim, Jota Silva está confiante de que vai conseguir ultrapassar este momento mais complicado e voltar a mostrar o rendimento apresentando, antes de rumar a Inglaterra, alguma vontade. Morten Hjulmand quebrou o silêncio sobre todas as notícias que o apontaram a uma saída do Sporting. Em declarações durante o estágio da seleção dinamarquesa, o médio falou em rumores. Disse que esses rumores não o afetam e que apenas estava focado no Sporting e nos trabalhos de pré-temporada. O capitão comentou ainda a derrota no Clássico frente ao Futebol Clube do Porto, admitindo que o objetivo é regressar rapidamente ao primeiro lugar. Já sobre a polémica saída de Viktor Gyökeres do Sporting, Hjulmand diz que não é a pessoa certa para falar sobre o processo, mas garante que Luís Soares é o jogador certo para substituir Viktor Gyökeres. E o agente de Gyökeres, Hassan Çetinkaya, tem o objetivo de negociar a saída de Hjulmand do Sporting. O Pedro Sousa revelou no Now que o empresário de Gyökeres vai tentar interceder junto de Hjulmand e do empresário para tentar colaborar numa futura transferência, à semelhança do que fez no negócio de Arder. No entanto, Pedro Sousa considera difícil que Hjulmand aceite essa proposta. Hassan Çetinkaya já tem o veto de entrar no estádio do Copenhaga devido a conflitos na transação de jogadores, semelhantes aos que aconteceram com o Sporting nas saídas de Gyökeres e de Arder. E é o Pedro Sousa que já está também comigo aqui em estúdio, nesta Liga Now. Já vai detalhar todos estes casos e também as declarações de Frederico Varandas vão ser analisadas pelo Pedro Sousa. Para já, vamos avançar com o Benfica, que vai organizar debates e entrevistas com os candidatos às eleições de outubro. Através de um comunicado no site oficial, o Benfica explica como se irá processar não só o processo eleitoral, mas também o período de campanha. Nesse sentido, revela que vai organizar uma entrevista individual com cada candidato na BTV. Além disso, será organizado um debate no canal do clube com todos os candidatos à presidência da direção. O Benfica ressalva que, caso algum candidato recuse participar, o debate irá acontecer com os restantes. Recordo que, recentemente, houve uma polémica com Luís Filipe Vieira, uma vez que só admitia participar em debates com Rui Costa e João Noronha Lopes. Amorrá esteve para ir para o Benfica e sabe-se agora que até andou à procura de casa em Lisboa. Este novo dado é revelado pelo jornal Record e dá conta de que o avançado do Wolfsburgo acreditou mesmo que iria ser reforço do Benfica, uma vez que, juntamente com a família, chegou a procurar um local para viver quando se concretizasse a mudança. Tal aconteceu numa altura em que as negociações avançaram de tal forma que a Amorrá ficou extremamente agradado. Entretanto, o interesse da SAD liderada por Rui Costa acabou por desaparecer e o negócio não se efetuou. Os negócios deste verão deram muito dinheiro ao Benfica. O Now revela agora as contas finais no mercado de transferências. A SAD liderada por Rui Costa conseguiu 161 milhões de euros
e gastou 136 milhões e 800 mil euros. Foram semanas marcadas por grandes mexidas, algumas surpresas e muitos dossiês quentes que se fecharam de forma inesperada. O investimento foi robusto e trouxe caras novas para quase todas as posições. Falamos de 94 milhões e 800 mil euros em compras definitivas e 9 milhões e 700 mil euros em empréstimos. É que a estes valores ainda se juntam os empréstimos que têm obrigação de compra, por exemplo, jogadores como o de Barrenetchea e Sudakov. Aqui são mais 32 milhões, num total assim de 136 milhões e 800 mil euros, com mais 17 milhões em variáveis. Olhamos agora para as saídas. Este verão foi de valores avultados na Luz e para isso contribuíram 105 milhões de euros em vendas, mais 2 milhões em empréstimos. O Benfica oficializou a saída de 39 jogadores neste mercado de verão. Em obrigações de compra, o Benfica ainda fica a ganhar 54 milhões com Cockchu e Florentino. Em opção, 19 milhões e meio. Isto dá um total de 161 milhões e 800 mil euros, com mais 8 milhões e meio em variáveis. Diogo Costa tem em mãos uma proposta para renovar com o Futebol Clube do Porto. Segundo o jornal O Jogo, a SAD, liderada por André Vilas-Boas, já apresentou ao guarda-redes uma proposta para prolongar a ligação com o clube até 2030, ou seja, mais 3 temporadas do que o atual vínculo. Esta renovação contempla também um significativo aumento salarial que vai tornar Diogo Costa no jogador mais bem pago do plantel. A cláusula de rescisão, que atualmente está fixada nos 75 milhões de euros, também poderá ser revista, mas não é a prioridade. Esta vontade do Futebol Clube do Porto prende-se com a continuidade de Diogo Costa no clube, apesar do assédio de vários clubes ao longo do mercado de transferências e também com o reconhecimento da importância do guarda-redes no grupo liderado por Francesco Farioli. É esperado que as partes possam chegar a um entendimento muito em breve. O Sporting esta manhã fez um novo comunicado em que arrasa Santos Juste. Através de uma nota publicada no site oficial do clube, o Sporting desmente categoricamente as insinuações graves de Santos Juste. Segundo o esclarecimento do clube liderado por Frederico Varandas, o defesa central foi informado em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro no Sporting, acrescentando mesmo que a decisão foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na academia pela 1 da tarde. O Sporting informa ainda que não vai deixar de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa. Vai estar em grande destaque este tema de Santos Juste, mas para já Frederico Varandas quebrou o silêncio sobre a transferência falhada de Jota Silva. O presidente do Sporting falou sobre o que aconteceu no último dia do mercado de verão e ao longo de todo o processo. Desde logo, Varandas revelou que Jota Silva foi um pedido expresso de Rui Borges. Olha, falou de Jota Silva, falou do mercado, falhou. Há uma coisa que eu tenho que reconhecer desde que aqui estamos em 2018, é que nunca conseguimos ser o campeão do mercado. Nunca conseguimos. Nem em número de investimento, nem em número de jogadores, nem em número de jatos particulares, nem em número de aeroportos, até em contratações secretas. Nunca conseguimos, tenho que reconhecer isso. Nós temos sido mais fortes a conquistar campeonatos. Tem sido a nossa força. E de facto, eu tenho que, começando pelo caso do Jota, o Jota foi um jogador que foi identificado pelo nosso treinador. Gostaria de trazer o Jota
num intuito de trazer maior profundidade ao plantel. Esse pedido foi validado pela estrutura do Sporting. O Sporting estava de acordo com o nosso treinador e decidimos, era um dos alvos deste mercado de transferências, trazer o Jota. Mais uma vez vou repetir, para trazer profundidade ao plantel. Isso obviamente obriga a um determinado esforço financeiro que nós enquadrávamos o que era para um jogo de profundidade. E de facto, tanto nós como o treinador tínhamos o objetivo de trazer o Jota no intuito de empréstimo. O Jota teve inegociável praticamente durante todo o mercado, pois era pedido cerca de um valor de 15 milhões de euros, a que nós, administração e treinador, disse não, nem pensar. Aconteceu que no último dia, ou no penúltimo dia de mercado, o Nottingham, todo o seu direito, e bem, fez o seu trabalho, recebeu uma proposta do Botafogo de 19 milhões de euros pelo Jota. Informámos o nosso treinador, que esteve sempre a par do processo, e não há nada a fazer. Acabou o Jota. Aconteceu que o Jota recusou essas propostas. E já perto da meia-noite, 11, não quero estar 11h20, 11 no último dia, finalmente o Nottingham aceita fazer um empréstimo mais ou menos nos nossos moldes, mas não nos nossos valores. O Sporting cedeu, estamos a falar de uma coisa de 3, 4 minutos que não havia tempo, e aceitámos uma proposta de empréstimo de 4 milhões e meio, mais o salário de 2 milhões e meio, seria 7 milhões de euros o empréstimo do jogador. O que é que aconteceu? Recebemos a documentação do Nottingham Forest, já depois deste acordo, às 11h45. Eu percebo que os senhores não têm esta experiência, é praticamente, tecnicamente impossível receber a documentação, preencher os impressos, assinar os contratos, digitalizar, pôr na plataforma. Era tecnicamente impossível. Aliás, quando recebemos a documentação final às 11h45, as pessoas experientes do nosso departamento jurídico disseram: Presidente, isto não vai ser possível. Eu disse: ok, vamos tentar. Vamos tentar. Aconteceu, depois dessas telenovelas, rumores, não se podia ter enviado um e-mail. Não. Fez tudo o que se fez em 16 minutos, tempo que eu nunca pensei. E eu tenho que dar aqui um agradecimento ao departamento jurídico, nunca pensei, e muita gente já trabalhou em clubes, diretores desportivos, hoje são comentadores, receber a documentação às 11h45, validar os contratos, assinar os contratos, digitalizar, era tecnicamente impossível. Tentámos, não conseguimos, o Jota Silva. E seguimos já com a conversa com Pedro Sousa nesta Liga Now. Pedro, muito bom dia. Bom dia. Compras estas justificações de Frederico Varandas sobre o Jota Silva ou não? Estou esclarecido. Primeiro, duas coisas. Ele confirma, e revelamos aqui a existência da tal proposta de 19 milhões de euros do Botafogo, quando o dissemos aqui. Falta mencionar que houve também uma abordagem no último sábado do Paris FC. Faltou neste discurso de Frederico Varandas. Confirma igualmente os 15 milhões de euros que o Nottingham Forest sempre pediu ao Sporting pela transferência definitiva de Jota Silva. Nesta parte final faz aqui um enquadramento que eu tinha feito aqui mais ou menos ontem, nem pensava que fosse até com esta celeridade, pensava que eles tinham tido mais alguns minutos, depois de questionado outros dirigentes de outros clubes sobre como é que estas coisas se processam. No final do dia, eu acho que, e reafirmo, lamento muito pelo Jota Silva, porque ele declinou Paris FC, Leeds, Botafogo e outras equipas, mas com todo o respeito também pelo Jota Silva, eu creio que, sabendo isto, 4 milhões e meio de euros por um empréstimo do ano, mais 2 milhões e meio de salários, creio que estamos a falar de brutos, 7 milhões de euros por um jogador que não seria do Sporting no final da temporada, eu creio que estamos aqui a falar de um valor completamente absurdo para um jogador que o presidente do Sporting reafirmou 2 vezes
que era para dar profundidade ao plantel. Ele até disse, volto a repetir, para dar profundidade ao plantel. E, portanto, no meio de tudo isto, em resumo, Madalena, lamento muito pelo Jota Silva, porque apostou as fichas todas no Sporting. Lamento, em parte, por Rui Borges, porque queria muito o jogador. E Frederico Varandas não teve qualquer problema em admitir que, de facto, foi um pedido expresso do treinador do Sporting. Sim, porque é verdade. Porque é verdade. Mas no final do dia, creio que o Sporting tem que olhar para as alternativas que tem no plantel e para a sua formação, porque ele também disse outras coisas ontem, que relembrou que o Sporting só perdeu um titular, mas era o titular, era o melhor. E, portanto, o tempo ajudará a apagar esta memória do 1 minuto. Mas, Pedro, fica por esclarecer, no fundo, aquela questão de que tanto falaste também aqui e sublinhaste, os motivos pelos quais o Sporting demorou tanto tempo a fechar esta contratação. Eu tenho que comprar aquilo que ele diz, que é só estiveram disponíveis para vender. Ou seja, que era inegociável. Não, era negociável por 15 milhões de euros, sim. Mas o Sporting nunca quis comprar. E, portanto, quando um só quer vender e o outro só quer receber emprestado, só foi possível nos últimos minutos a cedência do outro clube. Quero aqui apenas dizer uma coisa. Falta ouvir Jota. Eu acho que neste processo, para ficar completamente encerrado, falta ouvir Jota, porque um dia destes vamos ouvir Rui Borges a anteceder o próximo jogo do Sporting, creio que é em Famalicão. Mas falta ouvir Jota Silva e algum dia Jota Silva vai ser questionado sobre este assunto. E acreditas que essas declarações de Jota Silva, se vierem a ser públicas, podem fazer com que olhemos para as declarações de ontem de Frederico Varandas de um modo diferente? Ou seja, Jota Silva poderá aqui colocar de certa maneira alguma culpa no presidente Frederico Varandas? Não sei. Depende daquilo que lhe foi dito. Se sempre lhe foi dito que o Sporting só ponderaria um empréstimo, compre o que disse ontem o presidente do Sporting. Se em algum momento Jota Silva ficou iludido com a possibilidade de vir em definitivo já, então temos opiniões dissonantes. Mas eu quero reforçar isso, por ser rigorosamente verdade. Ele teve propostas do Leeds e do Paris FC, que é o novo rico do futebol francês, e que as recusou, esta do Paris FC, no sábado, porque entendia e disse a responsáveis, e até vou dizer mais, nessa reunião que esteve Jota Silva, a videochamada, onde estavam várias pessoas, estava Jürgen Klopp, antigo treinador do Liverpool, que é conselheiro, consultor do grupo Red Bull, que também tem participação importante no Paris FC. E faltou ontem uma palavra de desculpa a Jota Silva por parte de Frederico Varandas? Eu não sei o que é que falaram e o que é que falaram com o empresário. Eu acho que deixaram prolongar isto. Se era uma coisa que o treinador queria muito, como parece que queria, neste caso coisa, entenda-se, Jota Silva, para mim a questão que ficou por responder e que não lhe foi perguntado foi se o treinador queria muito, se queria o jogador para dar profundidade, se havia liquidez, porque é que só quiseram o empréstimo e não investiram na compra definitiva? Essa pergunta algum dia tenho que responder. E tu tens resposta para isso, Pedro? Porque a estrutura que aprovou o pedido do Rui Borges entendeu que não era um jogador para se investir 15 milhões de euros. Pedro, fica garantido que já iremos também olhar aqui novamente para Jota Silva, mas para já vamos avançar com outras declarações de Frederico Varandas, porque ontem disse que Santos Justo e o agente foram avisados de que seria o quinto central da hierarquia. Diz também que o jogador recusou várias propostas e que o quinto central não pode estar na equipa
dessa forma, porque iria descer então assim para o Sporting. Se não aceitasse fazer as coisas, O Santos Justo, nós hoje jogamos num sistema, também sistema de um treinador que nós confiamos muito, acreditamos muito no nosso treinador e acreditamos muito neste sistema que o treinador joga. Foi por causa deste sistema que nós fomos buscar o treinador há um ano, para jogar neste sistema. E neste sistema jogamos com 2 centrais. E neste momento estamos, à data de hoje, com 5 centrais. E segundo a hierarquia técnica do treinador, o Santos Justo é o 5º central. E nós, o 5º central, não faz sentido na equipa A com um salário como o Santos Justo. E foi informado. Isto estamos a dizer ao agente do Santos Justo durante o mercado de transferências. O Santos Justo tem todo o direito, tem um contrato com o Sporting, recusou N propostas, é o 5º central, o 5º central desce para não há problema nenhum pessoal com o Santos Justo. Frederico Varandas diz que os empresários de Gyökeres são muito bons porque permitiram ao Sporting ganhar 90 milhões de euros sem gastar um cêntimo em comissões. Varandas deixa ainda muitos elogios a Gyökeres, que adjetiva de lenda do Sporting. Perdemos o Vítor, uma lenda deste clube, um jogador que deixou memórias para sempre dos melhores jogadores da nossa história, recordações maravilhosas. Perdemos esse jogador e fomos investimos 44 milhões de euros em 2 avançados. E o segundo avançado hoje é um avançado que está muito mais bem preparado do que estava o segundo avançado do ano passado, que era o Arda. Um jovem com imenso potencial, tinha as expectativas de ser titular, é totalmente legítimo e mais uma vez, pronto. Perguntava-lhe, porque foi visado numa pequena provocação por parte do agente Arda e também do agente Gyökeres, pergunto-lhe como é que responde a isso e se já agora se teve a oportunidade de falar com Gyökeres depois deste processo todo, porque ele disse que lhe mandou uma mensagem, se não estou enganado. Eu mandei-lhe uma mensagem a felicitar o Gyökeres. O Vítor será sempre uma lenda deste clube. Eu, quando presidente do Sporting, vou ter que defender sempre as lendas deste clube. E o Vítor foi um dos melhores profissionais que tive aqui até acabar a época. É uma lenda do Sporting, dos melhores jogadores da história do Sporting. Em relação ao que está-me a falar dos agentes, olha, eu só posso guardar excelentes recordações, porque eu não acho que os agentes do Vítor e, pelos vistos, agora do Arda, eu acho que eles não são bons. Eu acho que eles são muito bons. Porque eu consegui fazer 90 milhões de euros e não paguei um cêntimo em comissão. Por isso eu tenho as melhores recordações deles. Declarações de Frederico Varandas, que já vamos analisar daqui a pouco com o Pedro Sousa. Para já vamos avançar para o Benfica, que vai organizar debates e entrevistas com os candidatos às eleições de outubro. Através de um comunicado no site oficial, o Benfica explica como se irá processar não só o processo eleitoral, mas também o período de campanha. Nesse sentido, revela que vai organizar uma entrevista individual com cada candidato na BTV. Além disso, será organizado um debate no qual o clube vai estar a preparar, onde todos os candidatos à presidência da direção vão estar. O Benfica ressalva que, caso algum candidato recuse participar, o debate irá acontecer com os restantes. Recordo que recentemente houve uma polémica com Luís Filipe Vieira, uma vez que só admitia participar em debates com Rui Costa e também João Noronha Lopes. Seguimos já nesta Liga Now com um debate especial e para isso conto com a presença de sócios do Benfica, João Pinheiro, que apoia Luís Filipe Vieira, e também Guilherme Fontes, que, por outro lado, apoia João Noronha Lopes. Têm estado muito ativos neste período pré-eleitoral e também o Pedro Sousa vai manter-se connosco, vai continuar aqui e participar neste debate especial que preparamos sobre as eleições do Benfica. João, eu começo por ti, porque acreditas que este regulamento eleitoral ontem apresentado pelo Benfica tem alguma falha? Permite bom dia a todos e bom dia aos telespectadores. 30 segundos para uma palavra de consternação relativamente ao acidente trágico de ontem em Lisboa. O Benfica, como sabemos, transporta Lisboa no nome e, portanto, assinalamos com um voto de condolências a todas as vítimas e pessoas afetadas pelo acidente. Relativamente à questão do regulamento eleitoral,
é um problema em cima de uma situação já complexa. Portanto, pela primeira vez de todos os atos eleitorais que acompanhei, temos 6 candidaturas e, portanto, esta proposta de regulamento eleitoral devia ser responsável ao ponto de conciliar e não deixar problemas. Que problemas é que existem? São vários, desde erros técnicos jurídicos básicos, como considerar que uma comissão de remunerações é um órgão subordinado a uma direção, quando é precisamente o contrário, aquilo que se prevê, como considerar que sócios correspondentes podem ser eleitos e não podem, de acordo com os estatutos, mas principalmente o que dá a entender é que há uma convergência indevida entre a mesa da Assembleia Geral, que recebe o projeto de regulamento e emite um comunicado sobre ele, e a direção, que é a autora do regulamento e que pode perturbar e condicionar o ato eleitoral. Eu, para as pessoas perceberem rapidamente, se me der 15 segundos, isto relativamente ao voto físico em Portugal é uma proposta decalcada do que é costume fazer: espalhar secções de voto por Portugal continental, mais ou menos uma por distrito, ou algo parecido. Alguns distritos podem ter mais que uma. Isto não salvaguarda o princípio da universalidade de voto nem a mais ampla participação. Luís Filipe Vieira... Mas porquê que entendes que não salvaguarda o princípio? Explico já. Luís Filipe Vieira avança com uma proposta de organização de secções de voto só em Portugal, que é o triplo desta. Porquê? Porque não se deve obrigar pessoas a sacrificarem-se além do razoável para poderem votar. Isto porquê? Porque se parte do princípio que o voto eletrónico não será admitido em Portugal continental. Mas não sendo admitido em Portugal continental e, pelo que se percebe pelo posicionamento das candidaturas, em princípio não será admitido em lado nenhum, inclusive no mundo, reportamos-nos a dados de 2020 e 2021, onde votaram 5 mil pessoas no mundo. João, deixa-me só interromper, porque de boa vontade acabaste por nos enviar estes documentos também e, portanto, aquilo que nós estamos a ver agora no ecrã é as mesas de voto que Luís Filipe Vieira acaba então por propor. Basicamente propõe o aproveitamento da capilaridade das casas do Benfica, as mais apetrechadas, mais representativas, para que os sócios, já que fazem parte da vivência dessas casas, também aí possam votar. Mas para ficar claro, estes documentos que também nos estás a enviar são da tua responsabilidade, só isso, é isso? São da responsabilidade da candidatura e são uma proposta que será apresentada à mesa para que não se conforme com aquilo que está implícito na proposta de direção. E o que está implícito na proposta de direção é concentrar os votantes em áreas urbanas e limitar direito de voto aos restantes, quer estejam nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, quer estejam nos estrangeiros, quer estejam em zonas de Portugal continental, onde normalmente não existem secções de voto. Guilherme, ainda relativamente a este voto eletrónico, acreditas que é essa a solução? João Noronha Lopes acaba por avançar sempre com Eu gostava por começar por saudar e dar as boas-vindas a Luís Filipe Vieira à democracia ativa no clube. Portanto, um homem que teve tantos anos na democracia, no Benfica, bem-vindo à democracia no Sport Lisboa e Benfica. Esta proposta faz-me todo o sentido, aumento do número de mesas ao longo de Portugal, continental e estrangeiro, e portanto a primeira palavra é para saudar e bem-vindo à democracia. A segunda é para falarmos um pouco daquilo que foi a comunicação de Pereira da Costa ontem. Eu confesso que fiquei estupefacto e desiludido. Estupefacto porque Pereira da Costa é um homem das leis e, por ser um homem das leis, confesso que ontem vê-lo a apadrinhar este regulamento eleitoral, que é da direção, competência exclusiva da direção, para mim foi o primeiro choque daquela comunicação. Portanto, das duas, uma, ou Pereira da Costa deixou de entender momentaneamente a separação de poderes no Sport Lisboa e Benfica, o que já de si é grave,
Ou ontem não estivemos perante Pereira da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Se calhar é Pereira da Costa candidata a algo mais dentro do Sport Lisboa e Benfica. E ainda assim também não faria sentido. Portanto, a primeira palavra é de estranheza, como é que a direção que apresenta um regulamento eleitoral não é a direção que faz a explicação aos sócios do Sport Lisboa e Benfica desse mesmo regulamento. A segunda palavra é para o conteúdo. Portanto, eu vou só fazer aqui uma breve resenha. Tivemos a oportunidade de falar disto alguns no final de julho. No final de julho, a Mesa da Assembleia Geral convocou os representantes das listas que já tinham publicamente anunciado a sua intenção de se candidatarem à presidência do Sport Lisboa Benfica e à Mesa da Assembleia Geral através da candidatura de servir o Benfica. E nessa reunião, a reunião começa exatamente com o calendário eleitoral apresentado pela Mesa da Assembleia Geral, que convém esclarecer que é o órgão soberano naquilo que é a condução e a organização da eleição no Sport Lisboa Benfica, e parte-se logo do princípio, porque é este princípio que é enunciado pelos representantes de João Noronha Lopes nessa reunião, um dos quais eu estava presente nessa reunião, e foi anunciado, ou relembrado a todos os presentes, que os sócios, contrariamente ao que o Dr. João Gabriel diz, que não são acéfalos, os sócios de Sport Lisboa Benfica, votaram de forma esmagadora contra o voto eletrónico. São os sócios que o dizem. Não é apenas a candidatura de João Noronha Lopes, nem a candidatura de Servir o Benfica. São os sócios. E daí para a frente, e naquele momento, e eu não quero entrar outra vez na ótica do artigo 48, já falámos aqui muito do artigo 48 em julho. Mas o artigo 48 tem uma norma muito clara. A regra é o voto físico. A exceção será o voto eletrónico à distância, que depende da concordância de todos os candidatos. Ora, não existindo essa concordância, por maioria de razão, tudo aquilo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral apresenta ontem é uma perda de tempo. E, portanto, em vez de entre 28 de julho e a data de ontem, há um silêncio total e absoluto por parte da Mesa da Assembleia Geral. A expectativa, ontem, quando o Presidente da Mesa da Assembleia Geral se senta no órgão de comunicação oficial do clube, era que o mesmo fizesse um trabalho de apresentar uma solução viável. Ora, Pereira da Costa e a direção do Benfica fizeram tábua rasa da vontade dos sócios. Mais de 90% são contra o voto eletrónico. Tábua rasa, porque a primeira solução é vamos fazer voto eletrónico. E fizeram tábua rasa dos estatutos, quando tivemos duas candidaturas de forma clara, pública e também dito em privado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que não alinhariam com uma solução que é contrária à vontade dos sócios. E, portanto, ontem, aquilo que eu esperava de Pereira da Costa e do Sport Lisboa Benfica era muito simples. Meus senhores, esta é a lista de assembleias de voto que vamos ter no país, no Portugal Continental, ilhas e estrangeiro, e, portanto, é com isto que vamos trabalhar. Agora, o que faltou aqui um passo intermédio. Para concluir, Guilherme, para perceber também a opinião do Pedro. 30 segundos só para explicar aqui uma... Eu preciso explicar isto em 30 segundos, que é importante os benfiquistas que nos ouvem e os demais perceberem o que é que se passou aqui entretanto. A candidatura de João Noronha Lopes está totalmente focada em garantir que todos os sócios do Lisboa e Benfica podem exercer o seu direito de voto. E desde essa reunião foi proposto, no primeiro minuto, que a solução seria o voto por correspondência. Foi apresentada uma solução nessa reunião que foi imediatamente rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral. E, portanto, a partir daí, e volto a dizer, a Mesa da Assembleia Geral é o órgão soberano na condução da eleição do Benfica. E, a partir daí, aquilo que se pede é, então, que a própria Mesa, na pessoa do seu Presidente, apresente uma solução que garanta que todos os sócios vão poder votar. Porque o Benfica não é de Lisboa, nem é de Portugal e é do mundo. Ao contrário que alguns candidatos gostam de dizer que isto é uma eleição. Temos aqui duas opiniões e dois pontos de vista diferentes e também podemos incluir também a direção não tão diferentes atual em relação Mas aproximas-te de alguma? Gostava de fazer uma pergunta para sim ou não dos dois, já que há que considerar que estão os dois que representam candidaturas da oposição, neste caso. Sim ou não, estes 40 dias entre a reunião e a data de ontem foi à espera dos resultados da equipa de futebol? Sim ou não?
Eu acho que eu não consigo estar dentro da cabeça de Pereira da Costa. Mas o que é que pensa sobre isso? O que eu penso é que foi prestado um mau serviço ao Benfica ontem e aos seus sócios. E, portanto, ontem, aquilo que era esperado da parte de Pereira da Costa era uma posição clara em que apresentava uma proposta onde dizia: os sócios, não vamos deixar ninguém para trás. Todos terão a sua voz. É isso que nós esperamos, porque isso é que é colocar o Benfica acima de tudo. João, Posso responder? Então não pode. claro. Pronto, É esse o creio que objetivo. foi o tempo suficiente para urdir o esquema que está implícito no projeto de regulamento eleitoral, e esse esquema sintetizado diz o seguinte: só a direção e a mesa da Assembleia Geral é que sabem onde se realizarão as eleições do Benfica. Porquê? Porque o regulamento diz que só a partir de 10 de outubro é que serão 15 revelados dias os antes. locais onde se exerce o voto. Portanto, é claramente um esquema, tem uma Mas solução... deixa-me só uma coisa. Ponderam impugnar, é porque 15 dias antes, eu fico com a ideia, depois de ontem, de ter lido aquilo, que há duas eleições. Uma, com todo o respeito, mas é assim que eu vejo as coisas, uma para o regulamento eleitoral e outra, propriamente dita, a de 25 de outubro. Dá a ideia que há duas eleições. Portanto, a minha pergunta é: ponderam impugnar de alguma forma providências cautelares em relação ao regulamento eleitoral? Pedro, eu acho que nós neste momento temos que nos focar num propósito. No dia 27, este documento, ou outro documento, este documento não pode ser trabalhado até dia 27. A data que está inscrita na pedra é dia 27. Portanto, a direção acho que tem a responsabilidade e o dever de ouvir as várias sensibilidades do Lisboa Benfica e trabalhar este documento. Agora, aquilo que não pode acontecer é um regresso ao passado. O João falava num regulamento eleitoral em forma de esquema. O esquema que o João fala é um regresso ao passado. Este regulamento eleitoral podia estar assinado no final Luís Filipe Vieira e não o Rui Costa. É dentro da mesma bitola, é dentro da mesma linha. Já não surpreende ninguém. Ontem, quem leu o regulamento eleitoral e percebeu que o acesso aos cadernos eleitorais é algo que é completamente nebuloso, ainda ninguém percebeu muito bem quem tem acesso, para além daqueles que organizam. Não é dado o acesso às listas, não se entende quando é que são fechados, como é que são fechados, como é que é garantida essa segurança. Não se entende também, como o João e bem referia, onde é que serão colocadas as assembleias de voto. Não é comunicada de forma atempada, portanto, comunicar isto 15 dias antes tem um objetivo claro, que é cortar essa informação aos vários candidatos. O João Podem quer ter- responder, deixa só ouvir responder. Não, portanto, perante a primeira, por cortesia, deixei passar. A segunda, não deixo passar. Luís Filipe Vieira não precisa de boas-vindas à democracia, disputou e ganhou 5 eleições com margens de votação que não deixam dúvidas. E, portanto, Tudo construído em relativamente regulamentos ao semelhantes a esse regulamento esquema. relativamente ao regulamento assinado por Luís Filipe Vieira, cabe dizer que Luís Filipe Vieira, tanto quanto se saiba, e o mandato de Rui Pereira foi um exemplo disso, não dava ordens à mesa da Assembleia Geral. As eleições até 2021 eram conduzidas com poder soberano pela mesa da Assembleia Geral. É isso que está implícito neste regulamento. Portanto, fala o Guilherme, deveria haver uma iniciativa da direção. A direção não vai tomar nenhuma iniciativa. A direção apresentou um documento que é um plano de vitória para as eleições, prejudicando a pluralidade das candidaturas e a universalidade do direito de voto. Portanto, não vai recuar desta posição. Quem poderia ter uma postura diferente era a mesa da Assembleia Geral. Sabem porquê? Porque os estatutos dizem que este regulamento é aprovado pela Assembleia Geral. E é aprovado pressupondo, não há propostas fechadas para uma Assembleia Geral de milhares de pessoas, pressupondo um período de discussão e depois sim votação. Portanto, a mesa é que ainda pode, in extremis,
Não sei se tem poder para o fazer. Mas Poder não tem. responderam ambos à minha pergunta, que é: Vou deixar essa resposta, Pedro. se impugnar? Vou deixar essa resposta por É uma parte dos dois. hipótese, claramente é uma hipótese. A seguir a uma curtíssima Portanto, pausa. este Fica prometido, caminho João. pode levar a isso. E também Guilherme. Vamos só seguir para um intervalo de segundos. Fique na nossa companhia, voltamos já a seguir. Estamos de regresso nesta Liga Now e num debate especial sobre o regulamento eleitoral do Benfica, que foi então apresentado ontem. Há pouco o Pedro colocou uma questão a estes dois senhores e, portanto, o João deu mesmo a entender que o Luís Filipe Vieira pondera impugnar. E o João Noronha Lopes, Guilherme. Eu acho que é irresponsável falarmos em impugnações nesta fase. Eu acho que isto aqui é uma tática também antiga do Luís Filipe Vieira, lançar a confusão. E acho que neste momento, com tanto caminho a percorrer, acho que é completamente irresponsável falarmos em impugnação. Então qual é a reação a umas eleições condicionadas? João, nós ainda estamos num passo onde o regulamento tem que ser discutido e aprovado, como referiste bem. À data de hoje. Não tem que ser discutido porque a mesa diz que é só votado. Não abre a Isso é a discussão. interpretação da mesa. Como tu bem sabes, como já tivemos várias vezes... a explicação do Presidente da Mesa. João, ontem. mas como tu bem sabes, já tivemos várias vezes o lado certo da luta pela democracia no Benfica, ainda que tenhas momentaneamente abandonado essa luta. Não. É possível, há mecanismos... É um truque retórico. Há mecanismos no dia 27 de fazermos fazer valer os estatutos. E, portanto, eu entendo que deve haver uma discussão e depois, posterior... Portanto, sim, vamos ter duas eleições. Uma até ao dia 27. Até podemos ter três, considerarmos o relatório de contas também tem que ser aprovado. Vejam só. Portanto, temos aqui Agora, E eu as só queria fazer ilações que vão ser eu só queria tiradas fazer uma para as nota, eleições. de 10 segundos em relação a uma coisa Guilherme. que o João disse, que eu achei um nome fantástico que foi aqui citado, Rui Pereira. O doutor Rui Pereira, e como tu bem sabes, estiveste envolvido nesse processo, abandonou as suas funções por sentir que a sua independência estava em causa. E, portanto, usar esse exemplo foi um exemplo apenas para confirmar aquilo que eu comecei por dizer. Era só esta pequena nota, porque Rui Pereira prestou um serviço fantástico ao Benfica no dia em que disse: eu não tenho condições e, portanto, saio de cena. Pedro não disse isso. Disse que estava a enfrentar dificuldades para realizar uma Assembleia Geral extraordinária. É Não retórica disse essa para dizer não tenho extrapolação, condições para sair. Não disse. Em relação com aos essa debates extrapolação. que são propostos, satisfeitos com o que é proposto, conversas individuais com os candidatos e depois um debate a 6, ou não? Eu acho que tudo o que foi... Mais tempo de antena, Tudo o que é... isto tem uma raiz histórica, 2021, um trabalho que foi feito na altura pelo Movimento de Sérgio Benfica, de conseguir trazer os meios de comunicação do clube para as eleições, que é uma coisa que peca por tardia. Não foi só no Benfica. E, portanto, faz todo o Há que sentido... dizer que não foi só no Benfica isso. Certo, e peca por tardia em todos os casos. E faz todo o sentido os órgãos de comunicação oficiais do clube darem espaço a todos os candidatos. Agora, eu sei que se discute muito se deveríamos ter debates um para um com todos os candidatos. Dada a quantidade de candidatos, entendeu a BTV que não haveria espaço para esse formato. Agora, a grande questão que eu tenho é perceber, e se calhar o João pode-me ajudar na resposta, Vieira sempre foi um homem contra debates. É público, não sou eu que o diga, é o próprio que várias vezes diz que não debate com ninguém. E, portanto, a minha questão é perceber, dos outros eu tenho uma ideia... Mas neste caso só há um debate entre todos. Há um debate entre todos. A minha questão é saber se Luís Filipe Vieira estará presente ou se a cadeira estará vazia. João, Luís Filipe Vieira vai analisar atentamente a proposta de debate que lhe for efetuada e se o modelo de debate for algo a que assistimos há umas semanas atrás, todos contra um, em que ele fala das suas conquistas, da obra que deixou feita no Benfica e do Benfica, e os outros quiserem falar de ataques pessoais, de processos, não sei, é natural que haja alguma reserva. Agora, Luís Filipe Vieira nunca se furtou a falar aos benfiquistas, seja através dos mídias, seja nas casas do Benfica, diretamente às pessoas. Portanto, cabe a responsabilidade à mesa e, neste caso, à linha editorial da BTV, definir um modelo
que seja credível e aceitável para se debater o Benfica. Uma última questão Se só for sobre isto. para Uma última lavagem questão. de roupa suja em praça pública, é natural que o Luís Filipe Vieira não esteja disponível. Devo fazer essa declaração de interesse. Sou amigo de alguns profissionais da BTV e reconheço grande profissionalismo. Mas a minha Eu questão... também subscrevo essa. mas a minha questão é esta. Que é omisso. Quem deve moderar? Alguém da BTV ou alguém externo à BTV? Nós, no passado, e pegando no tema dos excelentes profissionais que a BTV tem, acho que o João acabou por deixar aqui no ar uma ideia que poderá haver aqui uma vaga de fundo qualquer para num debate que são todos contra todos e não todos contra um. São todos que é na contra BTV. Não, na BTV serão. É o que está preparado. Pronto, o João terá outras informações que nós não temos pelos vistos. E põe em causa aqui a Mas não há idoneidade. medo E põe relativamente a aqui isso, em causa a desde que idoneidade garantias. dos profissionais da Benfica TV. Não, e eu acho não, que não, colocar não. isso em causa é grave. O da Benfica TV tem apenas, e dos seus profissionais, ótimas coisas a dizer. Em 2021 tivemos um debate entre dois candidatos. E não foi por ser a BTV a estruturar o debate que houve favorecimento a um em detrimento do outro. Agora, estarmos com uma narrativa que Vieira vai analisar para perceber se o formato lhe convém mais ou menos, e se lhe interessa mais ou menos, a resposta é de sim ou não. Vieira quer ou não debater o Benfica na casa do Benfica. Não é debater na televisão A, B ou C. É na casa do Benfica. Ou mesmo, até vou mais longe. Guilherme. Será que Vieira vai à Assembleia Geral de 27 de setembro falar do Benfica? Na BTV que Luís Filipe Guilherme Vieira João. criou Sim, e onde nessa sempre mesma. permitiu Nessa também mesma. pluralismo. Eu várias vezes, Vai até ou não como vai? opositor Para a concluir Luís Filipe mesmo, Vieira, João. participei em debates na Benfica TV Pronto. sem um pingo de condicionamento. Então não consigo entender porque é que a se resposta o não é debate vai for e vai ainda para avaliar. debater o Benfica e a obra feita, Vai. provavelmente vai. Pronto. Ótimo. Ainda que sujeita à crítica, como ao apresentar-se a eleições, naturalmente sujeita à crítica. Agora, se o condicionamento do debate for enviesado para um ataque ao homem, uma coisa é debate a 2, outra coisa é debate a 6, todos com o mesmo propósito. Os Iremos outros 5. ter ainda pouco menos de 2 meses para debater estas questões. Obrigada, João. Também obrigada, Guilherme, por terem estado connosco e por terem dado a opinião de Luís Filipe Vieira e também de João Noronha. Obrigado. Nós por aqui, nesta Liga Now, vamos avançar com o Sporting. Já esta manhã o Sporting fez um novo comunicado em que arrasa Santos Juste. Através de uma nota publicada no site oficial do clube, o Sporting desmente categoricamente as insinuações graves de Santos Juste. Segundo o esclarecimento do clube, liderado por Frederico Varandas, o defesa central foi informado em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro no Sporting, acrescentando mesmo que a decisão foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na academia pelas 13 horas. O Sporting informa ainda que não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa. E já ontem, Frederico Varandas disse que Santos Juste e o agente foram avisados de que seria o quinto central da hierarquia. Diz também que o jogador recusou várias propostas e que o quinto central não pode estar na equipa e, dessa forma, iria descer então para o Sporting B. Se não aceitasse fazer as coisas, O Santos Juste, nós hoje como jogamos num sistema, também outro não, sistema de um treinador que nós confiamos muito, acreditamos muito no nosso treinador e acreditamos muito neste sistema que o treinador joga. Foi por causa deste sistema que nós fomos buscar o treinador há um ano, para jogar neste sistema. E neste sistema jogamos com 2 centrais. E neste momento estamos, à data de hoje, com 5 centrais. E segundo a hierarquia técnica do treinador, o Santos Juste é o quinto central. E nós, o quinto central, não faz sentido na equipa A com um salário como o Santos Juste. E foi informado, isto estamos a dizer, ao agente do Santos Juste durante o mercado de transferências. O Santos Juste tem todo o direito, tem um contrato com o Sporting, recusou N propostas, é o quinto central desce para não há problema nenhum pessoal com o Santos Juste.
Mas, Pedro, esta não é a versão de Santos. O que é que tens a dizer sobre este caso polémico? Tanta coisa que prometo à tarde temos mais tempo. E também no jornal A Hora de Almoço. E há uma Há uma ideia, ideia, exatamente. Espaço que voltou a liderar ontem. O que escreveu o post de San Just teve uma intenção altamente conseguida, emocional, onde ele diz: fico aqui a esperar o nascimento da minha filha, corre-me o sangue verde e branco nas veias, o amor ao Sporting. Portanto, aquelas horas entre o post de Jeremiah San Just e as palavras de Frederico Varandas em Gondomar, claramente a emoção ao ler aquilo, repito, bem escrito, bem elaborado e com um objetivo único de criar precisamente essa empatia, estava claramente inclinado em perceber a versão de San Just. Depois, houve vários jogadores do plantel que colocaram like naquele post. Debaste, Diomante, Mateus Reis. Também Conrado Arder, que já não está. Mas também houve dois, e um deles capitão de equipa. Morita também, não foi? Houve dois, um deles do grupo de capitães de equipa, que colocaram like, mas depois deram corda aos sapatos, que é como quem diz, já lá estava a pegada. Morita e Daniel Bargaça. E portanto, de Jeremiah San Just, é verdade o que diz o presidente do Sporting, ele está inscrito para a Liga dos Campeões. O processo que redundou nesta saída, ele reforçou uma coisa que eu achei muito interessante, que é apagar os vestígios e a pegada de Ruben Amorim, quando disse várias vezes: Rui Borges foi contratado para acabar com aquele sistema, para ter este sistema, e que este é o quinto central e que não o queremos. E é muito caro. E, portanto, não foi encontrada uma solução. Eu creio que vamos ter aqui provavelmente uma questão que vai ser resolvida com o tempo, mas isto carece claramente de conversas de balneário, provavelmente com a intervenção não só do diretor-geral, como do próprio presidente, com o treinador e todo o grupo, porque percebeu-se que houve ali gente, e entenda-se jogadores do atual plantel, claramente alinhados com aquilo que disse Jeremiah San Just. E reforço, porque aquilo está bem escrito e apela apenas à emoção e ao coração, em colocar as pessoas umas, na minha opinião, umas contra as outras. E por isso o Sporting fez ontem a comunicação externa através do seu presidente, mas isto é um princípio da comunicação. Primeiro tem que comunicar bem internamente e tem que apagar este fogo. Tem que apagar este fogo quando os jogadores todos regressarem das seleções, e são muitos que estão nas respectivas seleções, e todos juntos no balneário falarem sobre isto de forma aberta e meterem uma pedra sobre o assunto. Senão, mas acreditas que há instabilidade no balneário claro, do Sporting? Quando há jogadores que vão lá pôr like naquilo que diz San Just, é evidente que têm que se justificar tanto o Sporting como a questão do jogador. Outra coisa, por ser verdade, eu ter dito ontem aqui à tarde, o San Just foi informado antes de sair da academia. Ontem. E, portanto, nesse aspecto, ele mente claramente no post que escreveu e que partilhou, creio que na rede social Instagram. Mas o que é que ganhava em mentir, Pedro? Ou omitir. Portanto, ele omitiu. Diz que tomou conhecimento apenas quando estava em casa e começou a receber mensagens e 30 por uma linha. Depois, outra coisa, ele não tem... Será que a mensagem não foi passada de forma clara para Santos Just?
dizer que não contamos contigo e que vais passar a treinar na equipa B, não tem duas interpretações. Quer dizer, acho eu. E foi feita pelo diretor-geral do futebol. Outra coisa que eu gostava de dizer a este respeito, Madalena, é que ele não tem um empresário, vamos chamar-lhe convencional. O Jeremiah St. Just são os seus dois irmãos que o representam. Portanto, não é aquilo a figura do empresário convencional. E, portanto, que tem as percentagens nas transferências que ele teve à conta do trabalho do irmão. Última nota. Jogador de risco, como sempre aqui disse, embora feitas as contas, por paradoxal que pareça, o Sporting é o clube onde ele mais vezes jogou. E jogou no Mainz, e jogou no Feyenoord e no Heerenveen, e é no Sporting onde ele mais vezes jogou, apesar de ter estado 465 dias, os pouco mais de 1000 que esteve associado ao Sporting, lesionado. Pedro Sousa, obrigada pela tua companhia nesta Liga Now. CNN mais transferências, muito boa tarde. A janela de transferências encerrou ontem e o último dia foi de grandes movimentações, nem todas correram bem. O Sporting falhou a contratação de Jota Silva por muito pouco. Os Leões chegaram a acordo com o Nottingham, mas a inscrição na Liga entrou 1 minuto depois da hora limite. Bruno Andrade, muito boa tarde. Boa tarde. Porque esta demora por 1 minuto? É uma grande frustração não se conseguir É uma enorme frustração. Reforço tão desejado para uma posição que era preciso reforçar. Porquê esta demora neste processo? Já dá para colocar culpa em vários personagens, mas sobretudo em Evangelos Marinakis, o dono grego do Nottingham Forest, também o dono do Olympiacos, do Rio Ave. Enfim, vários foram os motivos que fizeram com que o Marinakis colocasse para frente essa negociação, que deixasse praticamente até o último minuto. Basicamente, o principal motivo foi o fato do Marinakis querer uma venda, uma transferência em definitivo. Ele exigiu até basicamente ali perto das 10, 11 horas da noite, uma venda em torno ali dos 17 milhões de euros. O Sporting sempre fincou os pés no empréstimo com opção de compra, não com obrigação de compra, e foi postergando toda a situação. O que incomodou o Marinakis, para além da questão do formato da negociação, foi ver o Sporting durante dias, para não dizer semanas, ter tentado o Jeremiah por 30 milhões de euros. No último dia do mercado, a gente passou inclusive boa parte do dia dizendo que o Sporting tentaria e tentou o Kevin brasileiro do Shakhtar. Por um valor muito mais elevado. Por um valor superior a 30 milhões de euros. Então, na cabeça do Marinakis era o seguinte: o Sporting quer o Jota por empréstimo, mas tem dinheiro de sobra para tentar o Jeremiah, tem dinheiro de sobra para tentar o Kevin, e por que não tentar a compra, no caso a contratação em definitivo do Jota Silva? Começou por aí. Assim que o Sporting conseguiu convencer e desenhar um negócio, o Sporting então aceitou, faltando mais ou menos 15 minutos para o fecho do mercado, o Sporting oficializa uma proposta que era interessante para o Nottingham Forest, um empréstimo com opção de compra, uma taxa de 4,5 milhões de euros, depois uma opção de compra de 15,5, valor global de 20 milhões de euros, só que depois faltavam só 15 minutos para o mercado fechar. O TMS entrou. Para explicar de forma muito rápida, o TMS é o documento internacional de transferências, no caso um clube português com um clube inglês. Isso entrou a tempo. O que não entrou a tempo foi a inscrição na Liga. De fato, somente 1 minuto separou essa inscrição na Liga. Não inscrevendo na Liga, não faria sentido para o Sporting ter o jogador. Obviamente que o Sporting, se quisesse, mas era um cenário muito, muito hipotético, o Sporting poderia levar adiante o negócio. Já que o TMS entrou, ele poderia ficar com o Jota Silva para jogar as competições internacionais. Mas não faz sentido para o jogador, não faz sentido para o Sporting, então o negócio foi derrubado, o negócio caiu e, inclusive, o Mais Futebol tem a informação que o Jota Silva, inclusive, já treinou hoje no Nottingham Forest. André Pipa, muito boa tarde. Boa tarde, Porquê é que o Sporting, no teu entender, não foi mais além por Jota Silva? Como, por exemplo, estaria disposto a ir por Kevin? Porque claramente nunca foi uma prioridade da direção, foi uma prioridade do treinador, era uma prioridade do jogador, que são os grandes prejudicados neste falhanço. O jogador, em primeiro lugar, segundo o treinador.
A direção do Sporting claramente percebeu-se que não era... Queriam fazer a vontade ao treinador, mas não era este o principal alvo. De qualquer maneira, há aqui falhas no Sporting, como é evidente. O Sporting tinha mais que a obrigação de saber que não é fácil lidar com dirigentes gregos. E o Sporting sentiu na pele essas dificuldades na época passada, quando tentou, uma época, o verão inteiro, sem sucesso, contratar o Ioannidis, conseguiu agora, um ano depois. E sobretudo, Rita, o que me parece é que nunca se deixam negócios, mesmo que não sejam prioritários, nem que sejam negócios de reserva para, enfim, tapar aquilo que se falhou, nunca se deixam para o último dia. O Sporting acreditou que fosse resolver isso faltando 2-3 horas. Basicamente, vou tentar o Kevin, se eu não conseguir, eu tenho garantido, entre aspas, o Jota Silva. Mas só tentou o Kevin no último dia, que também não é boa política. Nunca se Já havia tentado antes, fez um novo forcing no último dia. A questão é que o Fulham pagava mais de 40 milhões de euros e, de fato, pagou 40 milhões de euros. O Sporting, convenhamos, acho pouco provável o Sporting atingir os números que o Fulham pagou pelo Kevin. Então pareceu mesmo algo desesperado. Enfim, não sei se tem algo por trás em relação a essa investida. Outro ponto importante, desculpa ter interrompido o Pipa, que também dificultou essa negociação, para além do formato, um querer compra, outro querer venda. É uma informação que, inclusive, colocamos aqui no Mais Transferências, mais ou menos 2-3 semanas, que o Marinakis, também dono do Rio Ave, queria incluir nessa negociação, de forma direta ou indireta, o Clayton, avançado brasileiro do Rio Ave. A ideia do Marinakis basicamente era: eu facilito a negociação pelo Jota Silva, que também é meu jogador no caso do Nottingham Forest, entretanto, vocês também contratam de forma definitiva o Clayton do Rio Ave. A questão é que o Sporting nunca se mostrou muito interessado no jogador. Sim, era bem referenciado, mas o Sporting tinha como prioritário o Ioannidis, caso saísse o Harder. Isso também incomodou o Marinakis, que tem ali 2, 3, 4 parafusos a menos na cabeça, sinceramente. Mas concordo, o maior culpado é o Marinakis, mas o Sporting também tem culpa no cartório, porque acreditou fielmente que fosse conseguir de forma simples o Jota Silva. E tinha a obrigação de saber que nunca se deixam negócios, a resolução de negócios desta importância para o último dia, embora eu acho, sinceramente, desde o início, não tenho a certeza, o Jota Silva não era a prioridade número 1 do Sporting, mas o Sporting que falhou num extremo, isso não há dúvida. Mas seria do treinador? E agora para Rui Borges? Não, e agora o prejudicado é o treinador, porque apostava nele, e atenção, e há um jogador que o treinador pediu, que apostou, bem, e que pelos vistos arrisca tornar-se a pechincha da época, que é o Mangas, e se calhar por isso mesmo o Sporting, e por já ter falhado anteriormente um pedido de treinador, Alberto Costa, que hoje joga e bem no Porto, o Sporting se calhar não devia ter deixado arrastar o dossiê do Jota Silva, mesmo que não fosse a prioridade número 1 para o último dia. Aconteceu o que aconteceu, os sportinguistas, os adeptos ontem, lembraram-se que aconteceu com o Adrian aqui há uns anos, não é? O que passa claramente a ideia é que o Kevin e o Yeremai eram a prioridade do Sporting, o Jota Silva era a prioridade do Rui Borges. Claro, e aí faltou ali o alinhamento entre eles. Exato. Mas no teu entender vai ficar aqui com uma lacuna na... Com certeza. Fica com uma lacuna, primeiro por uma questão óbvia de plantel. Falta um jogador com essas características. E evidentemente que enfraquece o treinador, que vislumbrava um Sporting mais forte, um Sporting mais poderoso, com um jogador com as características do Jota Silva. E agora é perceber para onde vai o Jota Silva. Continua integrado no Nottingham Forest, mas lembrando, há mercados abertos, entre eles Turquia, Grécia, Arábia Saudita, a ver então o futuro do Jota Silva. E lembrando, em janeiro reabre a janela de transferências em Portugal. Exato. Vai lá saber se o Jota Silva não aparece por aqui ainda em janeiro. Acho pouco provável. E ficámos a saber que pelo menos o Sporting tem 37 milhões e meio para oferecer para um jogador. Portanto, se não investiu, poderá investir. E eu acho também o grande prejudicado é o jogador que ele queria muito vir para o Sporting, o Jota Silva. Queria muito ser treinado de novo pelo treinador do Sporting, que já o conhecia do Vitória, e sobretudo porque quer voltar à seleção e quer voltar ao radar do selecionador. Enfim. E quem saiu do Sporting foi Konrad Harder, que foi apresentado no Leipzig, da Bundesliga, uma transferência que pode chegar aos 30 milhões de euros. E na fotografia de apresentação, Bruno, agente do dinamarquês, fez aqui uma provocação a Frederico Varandas, porque na legenda estava escrito Varandas, colocou um emoji
emoji a rir. Depois, mais tarde, apagou todos os comentários e mudou a legenda. Porque é que terá feito isto? Esta gente percebeu que fez besteira. Sim, e esta gente que trabalhava, só para que se perceba, com o Senticaia, que isso, o empresário que publica essa foto está abaixo do Hassan Senticaia, que é o principal empresário do Gyökeres. Tratou da transferência de Gyökeres. Mas enfim, os dois trabalharam em conjunto na negociação demorada, na longa novela envolvendo o Gyökeres e o Arsenal. Claramente ficou uma mágoa entre eles, claramente ficou um incômodo entre eles. Aqui é muito fácil, tem várias formas de olhar essa provocação. Eu, como comunicador, acho espetacular. Acho espetacular esse tipo de provocação, mas percebo o lado do agenciamento, das negociações, porque o mundo, eu aprendi com meu pai, o mundo não dá voltas, o mundo capota. Ou seja, vai existir o dia, vai chegar o dia que se calhar os empresários do Gyökeres, no caso o Senticaia e o seu adjunto, enfim, o seu braço direito, vão precisar do Sporting ou vão precisar do Varandas, e aí sim, como é que fica? Por isso ele apagou. Ou seja, não foi inocente a provocação, mas percebeu que fez errado, apagou a publicação. Agora é ver se vai sofrer ou não as consequências. Certo é que o Sporting viu os seus dois avançados da época passada saírem através de Hassan Senticaia. Um de forma direta, porque de fato era o empresário do Gyökeres, e no caso o Harder foi uma intermediação. Apagou, André, mas já não foi a tempo porque toda a gente viu. Como é que observas esta provocação? É um fait divers, digamos. Um fait divers. O importante é que o Sporting até conseguiu, o importante para o Sporting, do ponto de vista do Sporting, conseguiu vender os dois avançados que tinha por quase 90 milhões e comprar outros dois avançados de boa qualidade por metade do preço, 44 milhões, 44 e pouco. Portanto, aqui não há dúvida que é uma mudança massiva. O Gyökeres está acima de Foi um todos. bom negócio este do Harder? Foi um negócio Pode possível, chegar aos 30 milhões? Foi um negócio possível. Se ele estava a fazer força para sair, sim, eu acredito, muito sinceramente. Rita, é assim, ele custou 19, se não me engano. Custou 19. 19 um mais ano 3. Um ano depois tem sido suplente, mas um suplente importante, atenção, um suplente E marcou até bastantes gols, 12 gols e fez 7 assistências. E virou a final da Taça de Portugal do avesso, foi ele o homem que decidiu o prolongamento. Vendê-lo por 24 mais 6, podendo chegar aos 30, não me parece assim muito mau negócio. Agora, ficará nos adeptos sportinguistas que gostavam dele, e era um jogador que se percebia que gostava de estar no clube. Enfim, gostava até a um certo ponto até perceber que se calhar não era o substituto como ele pensava que seria. E o Sporting fica com 15% de mais-valia. Sim, de uma futura venda que eu não tenho, que suspeito que poderá ocorrer. Eu acho sinceramente que este jogador escolheu bem o clube. O Leipzig é um clube especializado em desenvolver e potenciar jogadores, sobretudo jovens avançados. É enorme a lista dos avançados que eles melhoraram e venderam por milhões. E eu não ficaria muito admirado, Rita, se dentro de 2 anos o Harder fosse vendido por uma fortuna e o Sporting terá 15, não é? Sim, 15% da mais-valia, ou seja, o valor entre a venda e a futura compra. Seja como for, independentemente deste falhanço no final do extremo, o Sporting queria mesmo o extremo e não o conseguiu. Não conseguiu o alvo número 1 nem o número 2. A verdade é que acho que o Sporting fez um bom mercado. Os jogadores que contratou, naquela relação gastos-receitas, foi dos 3 grandes, foi claramente o melhor. Também devemos contextualizar. O Sporting foi que menos mexeu no plantel, era o que menos precisava, porque é o bicampeão e conseguiu reter quase todos os jogadores, tirando o Gyökeres e agora o Harder. Mas acho que conseguiu comprar bons jogadores. Um deles arrisca ser realmente uma grande compra, uma compra de tostões, passo o exagero, 300 mil, não é? O Ricardo Mangas está a revelar-se um jogador, uma surpresa enorme, e depois penso que contratou bons jogadores. Ioannidis é bom, o Luís Soares já se percebeu bom também, o Kochorashvili também me parece que é bom jogador. Enfim, portanto, nesse aspecto creio que o Sporting fez um bom mercado. Agora tem esta mágoa, no último dia falhou, de facto, isso não há dúvida, falhou o alvo número 1 e depois falhou o Jota. E este foi um mercado que movimentou muitos milhões de euros. O Benfica foi o clube que movimentou mais dinheiro nesta janela de transferências. Gastou 105,5 milhões em 8 reforços. Bruno, foi o Benfica a equipa que melhor se reforçou ou, no teu entender, poderá ter sido o Porto? O que é que pensas deste mercado do Benfica?
Claramente, na teoria, o Benfica faz um mercado espetacular, um mercado muito forte novamente, ultrapassa a casa dos 100 milhões de euros. São várias... Terá sido dos mercados em que o Benfica movimentou mais. O que dá para dizer tranquilamente que foi o mercado mais movimentado de sempre do futebol português. Juntando os três grandes, é impressionante aquilo que foi gasto. Também há um certo equilíbrio, justiça seja feita no caso do Benfica, no caso do Porto. Também existiram vendas para equilibrar as contas. Não foi totalmente desenfreada essas negociações. Numa pergunta muito direta e numa resposta muito direta, o Benfica faz o mercado mais forte, mas numa relação de equilíbrio, de perceber as peças que faltam, os jogadores. Ainda vejo, e é só uma opinião, uma mera opinião, e vão discordar, faz parte. Depois, durante o campeonato, nós veremos como é que vai ser. O Porto, para mim, faz o melhor mercado, tendo em vista a realidade do Porto. Porque o Porto, mais do que o Benfica, o Porto, mais do que o Sporting, necessitava de uma reformulação, de uma grande reformulação. E essa reformulação existe também na equipa técnica. Chega um novo treinador, chegam vários bons jogadores, mais velhos, mais jovens, experientes, menos experientes. O Froholt, por enquanto, mostra que de fato é jogador para encher todo o terreno, mas não é por achar que o Porto fez o melhor mercado que o mercado do Benfica foi insignificante. Não, os dois fizeram dois bons mercados. Mas se fosse para escolher um, eu diria que o Porto, um pequeno passo à frente. Achas que os reforços estão a ter um impacto mais imediato na equipa? É uma ótima pergunta e a resposta vai nessa mesma linha. Os reforços do Porto têm mais impacto, mas natural, porque de fato foi uma reformulação muito maior. Ainda assim eu consigo olhar para o Benfica, o Enzo Barrenechea parece que foi, enfim, feito para jogar no Benfica. O Dedici resolveu uma lacuna que o Benfica tinha há muito tempo com a ausência do Bá. Casa muito bem com o Orsnes. O Benfica depois consegue contratar um Ivanovic que pode jogar bem ao lado do Pavlidis ou pode ficar no banco de reservas sendo opção. Chega o Sudakov, enfim, o Benfica tinha tentado outros jogadores de tamanha importância, de tamanho investimento e não conseguiu e contrata bem o Sudakov. Então é uma questão de perceber que o Sporting também não faz um mau mercado. Ele falha a contratação do Jota, isso depois vai ter impacto durante a temporada, mas o Sporting é o atual bicampeão, foi aquele que menos perdeu jogadores. Claro. É bem verdade que perde o Gyökeres, que é o seu principal jogador, tem muito impacto nisso, mas também se reforça bem, o Braga se reforça muito bem, então dá para elogiar, com algumas ali vírgulas, todos os quatro grandes do futebol português em relação a entradas e saídas. Este foi o último mercado de transferências de Rui Pedro Brás. Luca Bacchio foi a última contratação que realizou. Ali o vemos ontem por volta da hora do almoço a chegar. Como é que analisas este derradeiro, estas derradeiras transferências de Rui Pedro Brás? Olha, o Sudakov, eu acho que o Sudakov, do que conheço dele, acho que vai ser a melhor contratação do Benfica. Acho que desde que o Benfica fez, é preciso também contextualizar, esta campanha do Benfica foi uma campanha tremendamente eleitoralista, não vamos dizer que não é, em um all-in, mais uma vez o Benfica gasta uma verdadeira fortuna. Noutro contexto, atenção, não esquecer isso. O Porto fez uma revolução na equipa porque precisava, porque o Porto era claramente o mais fraco dos três. Portanto, é uma revolução necessária e desejada. O Benfica entendeu fazer O Benfica tinha uma boa equipa já, deu muita luta ao Sporting na época passada, não esquecer isso. O Benfica escolheu este caminho, escolheu o caminho de vender um caminhão de jogadores e de comprar outro caminhão de jogadores. Isto soa estranho. Não soa, Rita. Tem sido assim quase todos os anos. E o Benfica que Só vendeu... desta vez os valores foram mais altos. Vendeu 96,6 milhões. Sim, sem dúvida. Fez muitas vendas, fez mais compras de valor até superior a este, mas estes valores são do Transfer Market. E não contabilizam aquelas verbas que o Benfica se comprometeu, mas que diferiu para o ano, ou seja, o Benfica comprometeu-se, aquilo que o Benfica se comprometeu a pagar este ano é maior do que esse valor que aparece, tal como vale também para o encaixe financeiro. Por exemplo, do Cockchu, não será contabilizado este ano, é só a partir do próximo ano. Seja como for. O Florentino também é a mesma situação. Exato, é a mesma situação. Seja como for, um mercado muito forte, muito eleitoralista, ter na escolha dos alvos, tal como o Sporting, o Benfica teve vários falhanços de alvos, Almada, Félix, Mossá, o Amorá, o Benfica, digamos, abalançou-se para patamares que se calhar não tinha capacidade de aguentar por muito tempo, mas conseguiu os sucedâneos, isso nenhuma dúvida. Eu acho que claramente para já a melhor aquisição é do Dedic, parece-me um grandíssimo jogador. Acredito, do que tenho visto do Enzo, acredito que sim também. Tenho muitas dúvidas para já sobre o Rios, não pode ser só isto, portanto vamos dar tempo.
Depois Ivanovic começou muito bem, mas também tem ali, vamos dar-lhe tempo. Eu acho que o Sudakov pode ser mesmo o tal criativo que o Benfica precisava. E do Dodi Lukebakio trata-se também de preencher. Vamos ver o que é que ele faz cá. É um jogador já mais velho, faz 28 anos este mês. Mas parece-me que o Benfica precisava, creio que também falhou o outro extremo, ainda tentou até ao final o Alvarez, porque o Benfica de repente já só estava com... Bem, o Bruma está lesionado, não é? O Benfica tinha definido buscar dois extremos, um pela direita, um pela esquerda, um em definitivo, o outro por empréstimo. Como percebeu que não teria tempo suficiente para isso, jogou pela bola de segurança. O Lukebakio é mais versátil. Ele pode fazer a esquerda, pode fazer a direita, e por isso esse investimento significativo. Olha, e há outra coisa, concordo com o Bruno. Eu também acho que, do modo global, acho que todos fizeram um bom mercado à altura das expectativas. Acho que sim, mas é preciso ver também os contextos de onde é que eles partiram. O Porto estava obrigado realmente a reforçar-se muito. O Sporting, se calhar, era o que estava obrigado a reforçar-se menos, porque manteve a equipa bicampeã, tirando o Gyökeres, bem, e agora o Arda. O Porto, mas eu acho que sim, eu também acho que sim, o Porto fez o melhor, se calhar mercado mais equilibrado, com uma coisa muito importante, conseguiu segurar dois jogadores que pensávamos que poderiam sair, o Diogo Costa e sobretudo o miúdo, o Mora, que fica no Porto, mas para mim a contratação que pode fazer a diferença é do treinador. E André... Aí parece-me, sem menospreço, o Porto está melhor servido que os rivais. Também nas últimas horas, antes do fecho do mercado, chegou a oficialização de Kiwior. O defesa central chegou ao Porto por empréstimo do Arsenal, no negócio que contempla uma opção de compra e venda. Bruno, o Porto aqui a reforçar bem a defesa, e este é um jogador que joga pelo meio, mas também pode alinhar na lateral esquerda. Sim, é um central que joga pela esquerda, pode cumprir a lateral esquerda. Não é muito a dele, honestamente, é muito mais central do que propriamente lateral esquerdo. Compreendo a busca do Porto por um central. Na verdade, o Porto, quando começa a reformulação, acreditava de fato que o Pripyat pudesse ser o suplente de luxo, a sombra do Nenhuén Pérez e do Bednarek. Ao longo da pré-temporada, ao longo agora do arranque da temporada, o Porto percebeu que o Pripyat ainda tem muito pela frente, por isso essa urgência de contratar mais um central experiente. O Porto então passa a ter 3 centrais com experiência no futebol internacional. Para mim, ainda continua Nenhuén Pérez e Bednarek. Eles, por enquanto, até têm se entendido muito bem com a segurança lá atrás do Diogo Jota, a forma como a Alain Varela cresceu de produção um pouco mais à frente. Então, para já, é o Kiwior que chega por último, é o Kiwior que tem que correr atrás, mas prevejo no futuro próximo, com tempo, com adaptação, com reformulação do eixo defensivo, Bednarek também com o Kiwior, até porque, obviamente, são polacos, se conhecem a seleção polaca. E ele disse que tinha falado bastante com o Bednarek quando soube desse interesse do Porto. Qual é a tua opinião, André, sobre este jogador? É um bom jogador, vem de um grande clube. Parece-me que os moldes em que este negócio foi acordado são interessantes para o Porto. E acho que sim. Acho sobretudo que o Porto está a escolher os treinadores que o treinador quer. Parece-me que o Porto confia e faz bem neste treinador. Tem mostrado, até agora, nada a dizer do Farioli, até pela forma como lançou inesperadamente Mora neste último jogo com o Sporting. Mas a verdade é que a nação portista respira confiança. Parece que o velho Porto voltou. Talvez falta ao Porto... Bem, o Porto tem o mágico, tem o criativo, que é o Mora. Vamos ver também que utilização ele vai ter. Mas acho que resolveu bem vários problemas pendentes. Vê-se claramente que é uma equipa muito mais forte que a equipa da época passada. Também é verdade que Farioli, em relação a Anselmi, teve jogadores de um nível que o outro não teve. Aqui para já a única dúvida é Borja Sainz. Até agora ainda não lhe vi nada que ultrapasse a banalidade, mas pode ser que esteja enganado. De resto, claramente, o jogador que se impôs mais depressa desta fornada de novos, e aqui refiro-me aos 3 grandes, é o miúdo louro, o Victor Froholt. Pegou imediatamente destaca, parece-me que poderá valer uma fortuna dentro de uns tempos. Foi a contratação mais cara do Futebol Clube do Porto. Foi do Porto, exato, mas olha, mas não demorou muito tempo a dizer eu valho isto. Um jogador espetacular, pegou imediatamente destaca, nem precisa daquela fase de adaptação, parece que jogava no Porto, é um jogador à Porto antigo.
Acho que aí acertou em cheio, como o Sporting e o Benfica também terão acertado em cheio noutras contratações. Parece-me que Luís Soares, sendo um jogador diferente de Gyökeres, já percebemos que sabe do que anda a fazer ali. E o Benfica, Dedić é espetacular, é um jogador, apesar de ter sido expulso neste jogo, já há muito tempo que o Benfica não tinha um jogador tão excitante naquela faixa. Mas vamos manter-nos no Futebol Clube do Porto, tal como tinha prometido André Vilas-Boas, o Porto bateu recordes neste mercado. Os Dragões gastaram 94 milhões em 12 reforços. Destaque para Víctor Froholt, estávamos aqui a falar dele, que foi o jogador mais caro, como dizíamos, 20 milhões mais 2 por objetivos, mas Bruno, tal como dizia aqui o André, foi um jogador que chegou e fez logo de imediato a diferença neste Porto. E mesmo sendo muito jovem, Sim. O natural seria ter um pouco mais de trabalho para adaptação, para ter impacto na equipe, isso não aconteceu, mérito também do Farioli. Claro que quando você contrata um jogador acima dos 20 milhões de euros, é expectável que você coloque para jogar o quanto antes, para justificar tamanho investimento, mas há treinadores que optam por fazer algo diferente. O Farioli não. O Farioli subscreveu o jogador, contratou o jogador, colocou para jogar, ele teve impacto. Para mim, esse bobear deve estar correndo até agora. É impressionante o que ele correu no último clássico contra o Sport. Foi aquele que mais se entregou, foi o principal jogador da partida e tamanha é a sua evolução. Eu concordo muito com o Pipa. É um jogador claramente para o Porto colocar no mercado daqui 1 ano, 2 anos e para valer 3, 4, 5 vezes mais, se calhar, porque de fato é muito bom jogador, tem personalidade. E aqui, em relação à promessa feita por André Vilas-Boas, ele cumpre a promessa, mas aqui é importante sempre frisar que houve equilíbrio. O Porto também vendeu muito bem. Sim. E o mesmo serve para o Benfica. E aqui não é querer colocar só elogios para o lado do Porto. Entendo também o André, muito da questão da reformulação do Benfica, entre aspas, foi forçada por questões eleitorais. Era necessário em alguns pontos em campo, mas também por uma questão de bastidor. Mas tanto o Benfica como o Porto fizeram um equilíbrio. Contrataram mais do que venderam, mas venderam muito bem, tiveram esse tal equilíbrio. No caso do Benfica, tem a Liga dos Campeões, o Porto tem a Liga Europa, então para já foram 2 boas movimentações de Porto e de Benfica. André, depois de todas as mudanças no Porto e de épocas menos conseguidas, o Porto precisava desta revolução claro no plantel? Que sim. Claro que sim. E porque não esquecer uma coisa, os adeptos de Lisboetas não gostam que uma pessoa lembre isto, mas a verdade é que o Porto é o grande clube português do século XXI, atenção. Portanto, não desaparece no momento. O Porto ganhou mais títulos importantes do que o Benfica e que o Sporting juntos desde 2000 para cá. Portanto, aquilo que estava a acontecer ao Porto é uma anormalidade, naturalmente bem-vinda pelos adeptos do Sporting e do Benfica, mas quer dizer, o Porto é um clube muito competitivo e não ia deixar de ser assim de um momento para o outro, embora possa passar por uma travessia de deserto que não é novidade nenhuma, os outros também passaram, não é? Agora, que este parece um Porto mais forte, mais poderoso e, sobretudo, candidato real ao título, como se viu neste grande jogo que fez com o Sporting. Aliás, o jogo foi belíssimo. Acho que sim, acho que por alguma razão agora o estádio do Dragão tem estado sempre cheio. Nota-se ali uma, digamos, uma chitaria, mas uma chitaria sustentada, com motivos para existir. O CNN mais transferências fica por aqui.